Pois é, pessoal, uma verdadeira arapuca contra o Eduardo Bolsonaro foi exposta ao vivo na CNN. Eu vou trazer aqui em primeira mão esse vídeo para vocês. Outro ponto também que a gente vai falar ainda sobre o Eduardo Bolsonaro é sobre a questão do cargo. Realmente, Eduardo Bolsonaro já deixou bem claro que não há intuito nenhum de regressar ao Brasil nem para reassumir o seu cargo. A gente vai analisar todos esses pontos aqui, né, que fazem parte desse embate claro e nítido entre o bolsonarismo, a família Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Outro ponto que a gente vai falar é uma decisão que o ministro Alexandre de Moraes tomou sobre si mesmo em um dos processos que envolve o Bolsonaro, o tal do processo do golpe lá, que assim não foi novidade para ninguém, mas choca a comunidade jurídica de certa forma. Também, né, vamos falar sobre uma decisão, né, um estudo que acabou de ser divulgado agora, ainda sobre o período da pandemia, que chocou muita gente. Lembra das acusações de negacionismo? Pois é, você vai entender um pouco mais o que está acontecendo agora. Então, mas bora começar? Vamos lá que eu sei que você está aqui por isso. Viralizou na CNN uma entrevista da qual o Eduardo Bolsonaro participou, né? Corre até risco da CNN ser retirada do Instagram, YouTube, Facebook, por estar dando voz ao Eduardo Bolsonaro, ser chamado de antidemocrático. Mas a grande realidade é que o Eduardo Bolsonaro participou dessa entrevista da CNN. E ao vivo foi perguntado se ele retornaria ao Brasil para assumir o seu cargo. Quero que você acompanhe aqui esse trecho aqui. Cogita mesmo deixar o cargo de deputado federal em definitivo, permanecendo aí nos Estados Unidos até a próxima eleição, em 2026. Se o senhor cogita deixar o cargo em definitivo após os 120 meses. Sim, positivo. Cogito. Eu só vou ter tranquilidade para retornar ao Brasil quando Alexandre de Moraes não for mais ministro da Suprema Corte ou estiver, sendo posto ele no devido lugar dele. Fora isso, não tenho a possibilidade de retornar ao Brasil. Eu não serei mais um inocente preso injustamente para ver, fazer a minha esposa me visitar num presídio e que os meus filhos cresçam sem a minha presença. Isso daí não é justiça, isso daí não é democracia. Eu cogita. Pois é, no lugar do Eduardo Bolsonaro, pode ter certeza que eu não faria diferente, tá? Se tivesse, assim, uma relação tão clara, assim, entre, uma inimizade tão clara entre um ministro tão forte quanto o Alexandre de Moraes e a minha pessoa, eu não estaria aqui, né? Eu sou mais um no meio dessa multidão toda que só tem medo, mas o Eduardo Bolsonaro, a situação dele realmente é agravante. E aí, o Gil Diniz, ele fez uma publicação ainda de outro trecho dessa entrevista, onde ele cita aqui a questão do plano, uma verdadeira arapuca contra o Eduardo Bolsonaro. E aí o Gil Diniz falou, tudo foi exposto em entrevista na CNN pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Para quem não entendeu, o Eduardo Bolsonaro desenhou o que estava acontecendo. Acompanhe aqui só para você entender. Ontem, após o seu anúncio, a PGR apresentou um parecer contrário para apreender o seu passaporte. Em seguida, saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes de rejeitar uma investigação contra o senhor. A partir disso, o senhor cogita voltar para o Brasil? Não, negativo. A partir disso fica escancarado que esses atores já há muito não se importam com as leis. Ocorreu um fato que estava fora do alcance deles, que era o fato de eu estar nos Estados Unidos durante o feriado de Carnaval. No mesmo voo para vir aos Estados Unidos, os deputados do PT pediram ao Alexandre de Moraes a apreensão do meu passaporte. É por isso que o PGR não honrou, não se prestou atenção no prazo de 5 dias dado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, nesse contexto, o PGR acabou demorando 18 dias para dar a decisão, uma decisão obviamente política, que depois do fato político, do anúncio do meu exílio aqui nos Estados Unidos, aí ele falou que não precisava mais pegar meu passaporte. No entanto, tem que salientar, vídeo dos 2 impetrantes desse pedido de apreensão do meu passaporte, os deputados Lindbergh Farias e Rogério Correia, ambos do PT, eles falam que caso o Eduardo realmente voltasse ao Brasil, o Alexandre de Moraes iria sim apreender o meu passaporte. Então,
feito aí um circo, né, uma perseguição. Eu lamento que muitas pessoas ainda chamem isso daí de democracia. Deputado, ontem após... Pois é, e aí ele já deixa bem claro aqui, olha, era só uma estratégia. Se ele volta, a decisão seria uma. Se ele não volta, a decisão seria outra. Interessante foi o comentário do Frederico Ávila aqui, que publicou o seguinte: eles nunca imaginavam que o Eduardo Bolsonaro ia fazer esse movimento. A velocidade da expedição do parecer da Procuradoria-Geral da República e do arquivamento pelo Supremo foram as chancelas, que havia uma cama de gato já armada. Passaram o maior recibo do mundo e agora estão querendo pousar de isentos. A justiça vai chegar. E aí, é óbvio, né? Ficou muito claro o que estava para acontecer, né? A velocidade da decisão expôs aqui uma conotação política na decisão do ministro, né? Se não houvesse isso, né, era processo. Isso não trata de mera coincidência, era processo que levaria anos para ser analisado, para ser julgado, né? Enfim. E aí, acabou que a Globo News encarou isso como uma vitória do Eduardo Bolsonaro, o fato do Eduardo Bolsonaro não regressar para assumir a Comissão de Relações Exteriores, mas, né, acabou ficando para um outro aliado do Eduardo Bolsonaro, indicado pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Ou seja, no final das contas, né, no fritar dos ovos aqui, acaba que a batalha com a Comissão de Assuntos Exteriores ainda, né, será uma arma a favor do Eduardo Bolsonaro, a favor de quem defende aqui a anistia, quem defende a liberdade de expressão contra o ministro Alexandre de Moraes. É óbvio, né, que com a assunção do novo novo presidente da Comissão de Assuntos Exteriores da Câmara dos Deputados, esse pode fazer convocações, esse pode fazer audiências públicas, esse pode fazer muitas ações, analisar os pedidos, né, do governo, né, os contratos do governo, pode analisar as decisões do judiciário, pode fazer requerimento, tudo isso a comissão pode fazer. E o nomeado é o Felipe Barros, que também é do PL. Ele escreveu aqui, abre aspas, né? É uma grande honra assumir a presidência da Comissão de Assuntos Exteriores, né? Uma missão confiada a mim pelo PL, pelo presidente Jair Bolsonaro e por indicação do meu amigo Eduardo Bolsonaro. O diálogo será a base do nosso trabalho, sempre em defesa dos interesses do Brasil. A soberania nacional se dá pela soberania do povo, das suas liberdades e cultura. Tenho certeza que essas pautas unem todos os partidos. Agradeço a todos os colegas parlamentares pelos votos e vamos ao trabalho. Ou seja, aqui é nítido, né, que não será uma comissão favorável ao governo Lula e ao próprio ministro Supremo, Alexandre de Moraes. E aí é interessante, né, como a gente vê uma tendência, né? Há quem fale em imparcialidade do judiciário, chega a ser uma piada, né? Porque olha só essa matéria e me diz se isso numa democracia é normal. Se você falar, não, Santa, tá tudo normal, né? O juiz que está julgando casos do Eduardo Bolsonaro, do pai do Eduardo Bolsonaro, dá um evento no seu apartamento em Brasília, convidar a base do governo do qual ele é oposição, né, do qual o Eduardo Bolsonaro é oposição, e lá, olha só o que acontece. Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa do Alexandre de Moraes. Vem cá, esquece toda a sua ideologia. Só pensa agora como um jurista, como se você fosse o advogado da parte do Eduardo Bolsonaro. Você acha que esse juiz seria imparcial? Só seja honesto comigo. O juiz faz um evento e fica fazendo chacota da cara do seu inimigo político. E é ele quem vai julgar tudo isso. Olha o que diz a matéria do Metrópolis. O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi alvo de chacota durante o jantar oferecido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na noite da terça-feira, no apartamento do magistrado, em Brasília. O evento, como noticiou a coluna Igor Gadelha, foi organizado pelo próprio Moraes para homenagear
o Rodrigo Pacheco, por sua passagem pela presidência do Senado, e contou com as presenças de autoridades dos 3 poderes. Entre as autoridades presentes estavam o vice-presidente Geraldo Alckmin, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, que é do Republicanos, e do Senado, Davi Alcolumbre, e o Procurador-Geral da República. Dos 11 ministros, compareceram 8, tá? E aí, eu te pergunto, depois desse evento, o Hugo Mota já saiu críticas ao Eduardo Bolsonaro, fazendo uma defesa enfática da democracia no Brasil, que não há presos políticos, que não há exilados, que não há perseguidos. E aí, o que vocês acham sobre isso? Porque a defesa apresentou um pedido para que o Alexandre de Moraes fosse afastado. E aí, um juiz totalmente isento falou que o Alexandre de Moraes não precisaria ser afastado. O próprio Alexandre de Moraes, né? Seria mais ou menos, você se colocar como juiz do jogo que você está jogando ali, está participando, e alguém te perguntar, o juiz não pode jogar, ele não pode ser jogador aí no time, não. Porque ele vai lá, dá um carrinho em alguém e ele não dá falta. Mas alguém vem e passa perto dele e ele dá falta. Vão ter que decidir se esse cara pode ficar no jogo ou não. Quem vai decidir? Ele mesmo. É isso. Matéria do Siga Brasil, né? Gazeta Brasil, perdão. Moraes vota para se manter no julgamento sobre o seu impedimento, no caso envolvendo Bolsonaro e os aliados. Ou seja, o Alexandre de Moraes falou, não, eu não sou imparcial. Ele mesmo julga o processo dele mesmo, do qual ele é vítima, né? Do qual ele é juiz também, do qual ele foi até rolado como testemunha, né? Pois é. É o Brasil. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre pandemia. Você já foi chamado de negacionista durante a pandemia, né? Você viu alguém aí levando sanções, sendo criticado, sendo massacrado porque não usou máscara? Não, vamos lá. Você lembra que o Bolsonaro, enquanto Dória era governador do estado de São Paulo, aplicou uma multa pesadíssima contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro não usou máscara? Lembra disso? Você está lembrado dessa fase, né? Você lembra dessa parte. E aí depois o Tarcísio veio, né? Deu um perdão, né? Sobre todo mundo que tinha levado multa e que beneficiou o Bolsonaro também. Agora, essa gente negacionista, essa gente bolsonarista voltou a atacar. Olha só, a turma da USP, esses bolsonaristas... Não, mas não é, né? A USP não é bolsonarista. A USP eram os caras que ficavam chamando os outros de negacionista, não era? Pois é. Olha só a matéria da Revista Oeste. Exclusivo. As máscaras são incapazes de conter a transmissão da Covid-19, concluiu um estudo da USP. Meu amigo. Agora, né? Agora pode. Cientistas da Universidade de São Paulo concluíram que o uso de máscaras é ineficiente para conter a transmissão da Covid. O estudo, publicado em 12 de março desse ano, analisou 24 países europeus entre 2020 e 2021. Os pesquisadores Daniel Tausk, do Departamento de Matemática, e Benny Spira, do Departamento de Microbiologia, chegaram à conclusão depois de investigar a relação entre o uso de máscara em nível populacional e o excesso de mortalidade pela doença. Resumindo para vocês, máscara não impedia o uso da Covid. Tudo o que fizeram com a população, a gente não esqueceu, não. Vocês acham que esquecemos, né? O que aconteceu durante aquele período sombrio? Sandro, você não tem lugar de fala aqui, não, né? Eu fui para UTI. Eu fui entubado. Eu quase fui de arrasta para cima e passei dessa para melhor. Então eu sei muito bem o que foi aquilo ali. Eu sei muito bem o que foi aquele período de Covid. E aí agora tem novos estudos, inclusive, que demonstram, né, que foi sim tá? No New York Times, tá? Foi vazamento de um escritório, de um laboratório chinês, né? Os estudos norte-americanos indicam nesse sentido. E que o USAID, aquela agência norte-americana, enviou dinheiro para bancar pesquisas do paciente 1, paciente 0, né? O cara
o primeiro infectado. O cara que fazia os estudos dos morcegos foi o primeiro a ser infectado, o primeiro a morrer, e descobriu-se que a USAID dos Estados Unidos bancava, né, as pesquisas desse cara. Cara, tá tudo muito estranho, né? Tudo muito esquisito. E aí, já que a gente falou em USP, essa galera do amor, essa galera somebody love, né, left people pra caramba, e a liberdade religiosa existe dentro dessas instituições? Porque se tem uma frase que os esquerdistas adoram utilizar, é intolerância religiosa, mas são os que mais praticam. Olha só essa matéria aqui. Universidade proíbe grupo evangélico e ameaça alunos com medidas disciplinares. Pois é, essa publicação é da Bárbara, do Tia Atualizei. Ela escreveu o seguinte: meus amigos, mais um ataque à liberdade religiosa. Desde 2016, estudantes evangélicos da Universidade do Estado de Santa Catarina, tá? Santa Catarina. Agora você imagina o que acontece na Bahia, o que acontece lá no Ceará, que são estados esquerdistas. Realizavam encontros para orações e estudos bíblicos nos intervalos das aulas, mas em dezembro de 2024, a diretora-geral do Centro de Artes, Design e Moda decidiu proibir a prática sem qualquer aviso oficial. O que aconteceu? A diretora contatou o grupo pelo Instagram e depois chamou uma das líderes, a Becca Borre, para uma reunião por vídeo, onde simplesmente impôs a proibição. Os estudantes foram ameaçados com medidas disciplinares e até denúncia ao Ministério Público caso continuassem com as reuniões. Você é denunciado ao Ministério Público por professar sua fé no período de intervalo. Mas fumar coconha? Pode. Fazer atos obscenos? Pode. Gritar pelo Hamas e pela morte de pessoas lá de Israel? Pode também. Mas orar? Rezar para Cristo? Não. Punição. Vou te denunciar no Ministério Público. Seguranças da universidade poderiam ser chamados para interromper os encontros. Discriminação clara. O advogado Matheus Carvalho, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, classificou a decisão como discriminatória, já que a universidade permite reuniões de outros grupos religiosos e até promove eventos com referências a divindades. Se eu abrir a minha Bíblia para conversar com um colega, terei que lidar com as consequências, relatou Becca sobre o que ouviu da diretora. E aí? Brasil tá bem, hein? Tá bem pra caramba isso aqui, né? Pois é, né? Cada um no seu cada um. Vamos lá, pessoal. E o Lula, né? O Lula tá bombando. Tá bombando. Olha só. O general Girão, ele fez uma publicação aqui. Sobre o último evento do Lula lá em Mossoró, né? E o povo, né, lotado, muito mais do que o do Bolsonaro. O Bolsonaro ali, segundo a USP, essa galera que falava que a máscara salvava a vida e que o Bolsonaro era um canalha negacionista. E agora ele fala que a máscara não resolvia. Segundo os caras da USP, tinha 18 mil pessoas lá em Copacabana no evento do Rio. Embora os números oficiais da Polícia Militar digam 400 mil. É pequeno, de 18 mil para 400 mil. Imagina, né? Coisa pequena. Agora aqui tinha 4, acho que tinha umas 15 milhões de pessoas no evento do Lula. Só que parece que o povo, assim, não estava tão feliz. A imprensa e a população ficaram restritas ao lado de fora do aeroporto. Populares se olha o tanto de gente. Não, vou até ampliar. Olha o tanto de gente. Reuniram na expectativa de ver o presidente e não puderam conter a frustração ao saber que o local estaria fechado. Chega aqui excluído das pessoas, tá ao lado, porque toda a vida, todos que vieram aqui, Bolsonaro teve quando foi governo aqui mais de uma vez, as pessoas tiveram aqui acesso. Ele mesmo, o presidente Lula, às vezes foi presidente, veio mais de uma vez a Mossoró, teve o povo ao celular, estão excluindo como isso, as pessoas. Fico decepcionado, até sair de casa que nem tantas outras pessoas idosas que estão aqui, vieram para olhar o presidente da República. Isso é uma falta de respeito. Tadinho, gente. Alguém ficou com dó dele aí? Não, né? Eu não vou nem comentar, porque se eu comentar eu vou rir. A imprensa e a... Melhor comentário. Melhor comentário de todo. Não vou nem comentar, que se eu comentar eu vou rir, né? Tá certo. E é isso, pessoal. Obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta com mais conteúdo para vocês. Daqui a pouquinho a gente traz mais conteúdo de relevância para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.